mercado de dados valoriza muito habilidades que eu já tenho. Sou uma pessoa muito curiosa, gosto de me comunicar e também tenho um espírito de equipe. Aí na minha curiosidade, procurei saber como funcionava a ciência de dados e descobri Seja um Analista de Dados, de Jordan Morrow. Cada conhecimento e insight escrito pelo autor parecia natural para mim. Eu procurei entender como funcionava o fluxo de dados desde a origem até o destino no Power BI, não focando em ferramentas, mas sim no processo. Além disso, a minha base teórica em computação me ajudou demais no início. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Everton, sou personal trainer. Atualmente estou indo para a área de ciência de dados, porque a área de ciência de dados, acredito que é uma das áreas que mais crescem hoje em dia. Como a área de ciência de dados utiliza muitas métricas, decisões baseadas em evidências, não tanto pela questão estatística, mas eu acredito pela questão de negócio, eu utilizo muito no meu dia a dia. Pela seguinte questão, eu utilizo muitas métricas de aluno, desempenho, biopendância, avaliação, rotina, questão de decisões, avaliações. Então, eu consigo correlacionar, né, esses meus insights de negócio, esses meus insights do dia a dia que eu trabalho com meus alunos, para alguma área específica, né, da ciência de dados. Atualmente, estudando Machine Learning, né, mas já passei por Python, por SQL, importação de biblioteca, análise exploratória de dados, verificar a questão de engenharia de dados também, limpeza de dados. Então, atualmente, meu processo de aprendizagem está na questão do aprendizado de máquina supervisionado, não supervisionado, né? Na minha visão, quais têm sido os maiores desafios, tá? Para entrar na área de ciência de dados, acredito que o maior desafio, como qualquer profissão, seja você dar o passo inicial e ser aceito na área. Como assim ser aceito? Quando a gente começa qualquer profissão, né, quando a gente está entrando em qualquer profissão, o mais importante é um network, porque o que move o mundo são pessoas, certo? E qual conselho eu daria para alguém que está começando a estudar o Data Science? Acredito que seria da resposta anterior, né? Antes de tudo, faça boas conexões, faça bons amigos, porque se você ficar só no estudo, só na prática, não falo só na prática, só na teoria, na verdade, você não vai sair do lugar, tá? Então, seria duas coisas principais: boas conexões e prática. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Raquel, eu sou cientista de dados no Itaú e também sou coordenadora na FIAP de 2 pós-graduações no tema de ciência de dados e também de Data Analytics. E eu tô aqui a convite da Aline Feitosa, que ela me convidou para poder trazer um depoimento nesse curso para vocês. Bom, eu já tô no mercado aqui de dados há 10 anos praticamente, e até um pouquinho mais, acho que até de 10 anos. Eu comecei em 2015, o meu primeiro estágio, e eu comecei estágio ali na TOTUS como administradora de dados. Então, basicamente, eu já comecei ali no mundo de banco de dados, de manipular dados com SQL, né, que é a linguagem aqui que a gente tem principal para manipular bancos de dados que são relacionais. E ali, durante esse período, eu estava também fazendo a minha graduação, eu fiz na FIAP Bancos de Dados, e ali, durante as aulas, a gente não tinha esse hype como a gente tem hoje de inteligência artificial, nem se falava sobre isso. O grande hype do momento ali em 2015 era Hadoop, Big Data, esses temas, né? Então, ali no curso eu vi esse lado mais de Big Data, de banco de dados, e eu vi as aulas de BI, que é quando trouxe lá os painéis, os dashboards, a arquitetura de Data Warehousing também. E quando eu vi essa questão de análise de dados, junto com estatística, junto com painéis, eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero seguir para minha carreira. Só que aí, durante o tempo foi passando, né, eu continuei nesse estágio na TOTUS, depois eu saí desse estágio e eu comecei a entrar numa consultoria. Então, nesse período, eu fui me preparando e fui conhecendo o mundo de dados. E aí, fui fazendo alguns cursos na FIAP, mesmo também cursos rápidos, né, para conhecer um pouco mais sobre esse tema. E aí, eu fiz um curso de R, que R é uma linguagem de programação muito voltada até para quem é estatístico, para poder fazer análise de dados, até fazer ali modelos também, né, preditivos. E ali, eu fiz o meu primeiro modelo de regressão em uma aula na FIAP, na linguagem de programação R. E aí eu me apaixonei por esse tema e falei, é isso que eu quero pra minha vida, quero ser cientista de dados.
E aí, desde então, né, como eu gostei muito desse tema, nessa época, eu estava trabalhando na FIAP já. Eu sou hoje coordenadora e professora lá, mas só que antes de me tornar professora e coordenadora, eu estava ali como analista de dados. E aí, nesse período, como eu aproveitei que eu estava lá na FIAP, eu fui tendo muito conhecimento do mundo acadêmico, né, quais são as ferramentas que estavam sendo utilizadas. E aí, quando eu vi essa aula de inteligência artificial, era de algoritmos mesmo, né, nem se falava muito aqui esse tema de IA em si. E aí, eu me apaixonei por esse tema de analisar dados, né, de fazer modelo preditivo, e aí eu fui me especializando. Eu fiz uma pós-graduação na FIAP, né, que na verdade foi um MBA que eu fiz. Foi um MBA bem técnico que aprendia sobre ciência de dados e inteligência artificial. E lá no MBA que eu comecei a aprender Python, comecei a aprender os principais algoritmos que a gente tem para ciência de dados, né? Então, fui me desenvolvendo e colocando isso em prática também no meu dia a dia, né? Então, na FIAP ali eu não estava com cargo de cientista de dados, eu fiquei por um bom tempo como analista de dados, fiquei 7 anos ali atuando como analista de dados, e eu ia propondo ali, eu aprendendo, né, na faculdade, no MBA, os algoritmos, e ia propondo pro meu líder ali pra gente fazer coisas na FIAP, né, projetos internos. E aí eu fui gostando dessa carreira, até que eu tive a oportunidade de entrar no Itaú. Eu já tô lá como cientista de dados há quase 2 anos, e tem sido muito bom pra mim, né, pro meu desenvolvimento, porque lá eu tenho a oportunidade de aplicar mais ainda o tema de cientista de dados, né, que é o que eu sempre quis atuar na minha carreira, sempre procurei trabalhar com esse tipo de projeto. E lá no Itaú, eu tenho vivido muito a atuação ali como cientista de dados, porque eu estou diretamente alocada no hub de cartões. Não sei se você é cliente do Itaú ou não, mas a gente tem no aplicativo uma parte de cartões, e toda aquela parte de cartões, ela é hiper personalizada com inteligência artificial, e quem faz isso sou eu, por trás do banco. E a gente vê ali a prática, né, o uso de um produto totalmente conectado com inteligência artificial, que o Itaú usa muito, é muito forte, né, esse tema de inteligência artificial dentro do Itaú. E lá eu posso vivenciar muito isso no dia a dia, né, porque tem um grande volume de dados, né, tem essa disposição da gente treinar os modelos. E aí até entra um pouquinho no tema de falar um pouquinho para vocês o que é ser cientista de dados. Cientista de dados basicamente é um profissional que vai trabalhar com construção de algoritmos de IA. Então, quando vocês ouvem falar por aí IA, né, tá tão na moda agora IA generativa, IA ela é muito mais do que a IA generativa, né? A inteligência artificial, ela tem várias ramificações. E quando a gente fala de inteligência artificial clássica, né, que é o machine learning, é essa que eu atuo no meu dia a dia. Eu faço a construção desses modelos. Então, a gente faz isso utilizando ferramentas como o Python, por exemplo, que tem muitas bibliotecas no scikit-learn que a gente consegue aplicar isso. A gente também usa bastante aqui as IDEs, né, as plataformas para poder codificar em Python, então o VS Code. Eu especificamente uso o SageMaker, que é na cloud da AWS, então cloud é muito forte, né, nas empresas hoje, porque não tem como a gente salvar os dados todos de forma local, tem que estar na nuvem, né, tem que deixar isso escalável. E no nosso dia a dia tem muito SQL também, né, então conheceu lá o meu primeiro, né, na minha vida aqui de dados, o primeiro contato foi com o SQL. Então, o SQL também é uma ferramenta muito forte no nosso dia a dia, e sempre gera uma confusão, né, que se cientista de dados gera painel ou não de visualização. A gente não faz isso, isso é mais focado para quem é engenheiro de analytics, para quem trabalha com analytics, com BI, por exemplo. O cientista, ele está totalmente alocado aqui com a construção de algoritmos, então tem muito mais uma veia matemática e estatística que eu curto pra caramba, é bem aqui exatas, né? E é muito de você ficar aqui quebrando a cabeça mesmo de como que você vai resolver um problema de negócio com IA, né, com inteligência artificial, que é simular uma inteligência humana, só que feita, né, reproduzida ali pela máquina. Então, basicamente esse é o papel aqui de uma pessoa cientista de dados. E aí a minha dica para você que está começando agora, né, eu acho que hoje em dia está muito mais fácil você estudar com todo esse hype de IA generativa, né, a IA ela praticamente está fazendo tudo pra gente hoje. Então, eu acho que a grande chave aqui para você se tornar uma profissional boa, né, um profissional bom, é você saber fazer as perguntas certas e ser bem crítico e analítico. Porque o ferramental, você aprende, o código você aprende, mas você saber fazer virar a chave, você virar um KPI, você trazer uma estratégia que vai mudar o jogo, aí que te faz um profissional diferenciado, é você pensar fora da caixa, né? Isso eu vejo que é muito ensinado isso pra gente no Itaú, né? E é uma dica que eu tô levando para todo mundo que me pergunta, né? Então, as ferramentas, elas estão aí pra gente poder usar como ferramenta pra gente alcançar um objetivo.
E tem sempre aquelas que a gente tem que aprender, como eu falei para vocês, o Python, SQL, tem que saber fazer algoritmo de inteligência artificial. Mas a grande mudança aqui vai ser você se destacar por pensar fora da caixa, né? Então esse fica o meu conselho aqui para vocês. Aline, muito obrigada pelo convite. Olá, eu me chamo Pedro, eu tenho 21 anos e atualmente eu estou cursando Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Estou terminando o curso agora e, além disso, eu também trabalho como cientista de dados na Visagio, que é uma empresa de consultoria, presta assistência para outras empresas. Meu interesse na ciência de dados veio porque eu vi que ela abarca tanto a matemática quanto a programação/computação. E esses são dois tópicos que me interessam desde o ensino fundamental e médio. Eu já tinha interesse nisso e vi que a ciência de dados é um bom espaço para estudar essas duas coisas. Além disso, esse cargo cientista de dados é relativamente novo, por mais que as técnicas usadas venham sendo desenvolvidas há algum tempo. E a área lida com muitos problemas atuais e importantes para o mundo conectado hoje em dia. Hoje em dia o mundo produz muito dado e precisa tratar muito dado, e está cada vez mais importante ter profissionais que conseguem fazer isso. Na graduação em ciência de dados, a gente começa construindo uma base, tanto em matemática, com cálculo e álgebra linear, esse tipo de matéria, quanto em programação, começando pelo uso básico das linguagens. Depois, a gente entra em uma parte mais de aprofundamento, em duas grandes partes, que é a estatística, com matérias como probabilidade, inferência e modelagem estatística, séries temporais, e na computação, com parte mais de algoritmos, engenharia de software, computação distribuída, etc. E além de ver tópicos importantes para um cientista de dados, como a parte de visualização de dados, que é bem importante, principalmente para quem for trabalhar mais com inteligência de negócio, parte de gerenciamento de banco de dados, parte de governança de dados em empresas, e uma parte que está um pouco mais no hype hoje em dia, que é o Machine Learning e Deep Learning, que é a parte de inteligência artificial, né? E tendo estudado todos esses assuntos já no meu curso, o que eu vi que é muito importante e que eu sinto que é um pouco negligenciado é construir uma base bem sólida na matemática e na estatística. Porque muita técnica que é aplicada hoje em dia, muito tipo de análise tem fundamentação na matemática e na estatística, e não entender bem essa fundamentação, essa parte mais teórica, pode acabar prejudicando no futuro. E depois que eu comecei a trabalhar na área, o que mais me surpreendeu foi ver quanto as entidades no geral, empresas, pessoas, enfim, não estão preparadas para lidar com os dados que hoje em dia são gerados, com os próprios dados que usam nas operações. Eu já tinha uma noção de que muitos lugares não iam ter uma boa prática com dados, questão de seguir boas práticas, usar técnicas de estatística e etc. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu vi que isso é muito menos usado do que eu pensei que seria. Então, a conclusão que eu tive é que existe muito espaço para aplicar o que se aprende na ciência de dados e muito espaço para poder melhorar o que já é feito. E com isso ajudar cada vez mais as pessoas, empresas, enfim, que querem fazer algo com os dados delas, conseguir fazer. E aí minha dica para quem está começando agora e quer entrar nesse mercado é estude bem. Não tenta tomar algum atalho no sentido de aprender só o básico e necessário para começar a trabalhar e aprender só alguns procedimentos comuns e como fazer eles, porque quando você estiver trabalhando e alguma dessas receitinhas de bolo mais básicas que a gente vê muita gente ensinando não derem certo, vai ser o conhecimento mais teórico, mais matemático que vai te ajudar a resolver o problema que você está resolvendo. E aí é bem importante, então, ter esses conceitos de matemática mais básicos, estatística bem firmes na cabeça, porque eles são a fundamentação de quase tudo que é feito na área. Então, minha recomendação é estudar bem. Eu sei que muita gente quer cursar rápido, quer começar a trabalhar rápido, mas a longo prazo é importante sempre construir bem uma base teórica, internalizar essas coisas para você conseguir lidar com problemas mais complexos sem sofrer com eles ou sem acabar não conseguindo resolver eles.